Pronto, agora nessa aula aqui eu vou explicar sobre potências e raízes com números inteiros. O conjunto numérico que a gente vai analisar é esse conjunto aqui, ó. Beleza? Também conhecido como conjunto dos números inteiros. A gente vai ver desde a definição inicial de potência até os cálculos mais avançados com bases negativas, beleza? Então, ó, primeira definição. Potência sempre tem uma base, que é esse número grandinho aqui de baixo, chamado de base, e tem o expoente. O expoente é esse número pequenininho no canto superior direito, na hora que a gente escreve os números, tá? Eu sei que é potência pelo tamanho dos números. Se eu pegar um número grande e um número pequenininho aqui no cantinho, eu sei que é uma potência. Você tem que decorar esse formato, por quê? Porque a potenciação é a única operação que não tem símbolo gráfico. Então, como que você vai saber que é potência? Pelo formato da conta. Como que você calcula uma potência? Potenciação são multiplicações sucessivas. Então, você vai pegar essa base aqui, multiplicar por ela mesma, quantas vezes o expoente mandar, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui um exemplo para você ver, ó. 3 elevado a 5, eu vou escrever 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 5 vezes. Quanto é que dá 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3? 5 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. E 81 vezes 3 dá 243. Agora vamos calcular o contrário, ó. Invertendo aqui os termos, né? 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5, tá? 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Vezes 5 dá 125, tá bom? Agora deixa eu comentar aqui, ó. Como que a gente lê uma potência? Sempre você vai falar o número da base, né? 3. E o expoente você pode dizer assim, ó. Elevado ao expoente, tá? Se for uma potência, por exemplo, 3, você pode falar potência cúbica. É uma potência especial quando o expoente é 3. Então aqui você pode falar 5 elevado a 3, ou 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado à terceira potência, tá bom? Como é que calcula? Repetindo 5 3 vezes e fazendo a multiplicação. Dá 125. Beleza? Repara que essa operação ela não é comutativa, porque quando eu inverto a ordem dos termos, o resultado muda completamente. Ok? Agora vamos calcular potência com base negativa. Ó, repara que eu coloco parênteses, a base é um número negativo e eu vou calcular a potência. É do mesmo jeito, só que aqui você vai ter que repetir o parênteses, né? O expoente manda repetir 4 vezes. Então eu vou fazer menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Pronto, isso aqui é uma multiplicação, ó, com sinais negativos. Isso aqui, para calcular, eu tenho que usar o jogo de sinais da multiplicação, que é isso aqui, ó. Menos com menos dá mais, beleza? Então aqui eu vou fazer menos com menos dando mais. O resultado positivo, né? Mais, eu faço com menos, ó. Mais com menos dá menos. E o menos eu vou fazer com esse menos aqui, ó. A multiplicação vai dar mais de novo. Então, menos com menos com menos com menos, no fim das contas dá mais. E quanto é que dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Pronto. Aí, para mostrar aqui agora, ó, um expoente ímpar, tá? O que acontece quando o expoente é ímpar? Ó, é o mesmo cálculo, beleza? Só que agora eu vou repetir 5 vezes. Eu quero que você preste atenção aqui, ó. Porque quando o expoente é ímpar, na hora que eu fizer o jogo de sinais, o sinal de menos vai prevalecer, ó. Imagina como se fosse assim, ó. Esse menos com esse menos dá mais. Esse menos com esse menos dá mais. Aí esse menos que sobrou, sozinho, ele vai matar esses dois mais aqui, ó. Por quê? Porque mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. E mais com menos vai dar menos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Beleza? Então eu quero que você fique atento à questão do sinal. Se a base da potência for um número negativo, esse número negativo pode virar mais ou pode virar menos, tá bom? Então esse aqui é o nosso próximo tópico, ó. Controle do sinal da potência, né? Sempre que a base for negativa, como que eu controlo o resultado, né? O sinal do resultado, se vai ser positivo ou se vai ser negativo? A dica que eu dou é você decorar isso aqui, ó. Sempre que a base da potência dentro do parênteses for negativa e o expoente for par, o resultado vai ser sempre
positivo. E se o expoente for ímpar, vai ser negativo. Por que que isso aqui acontece? Porque se o expoente for par, você vai repetir o número, ó, uma quantidade par de vezes. Quando você fizer jogo de sinal, cada menos com menos vai virar mais. Logo, no fim das contas, fica mais. Caso a quantidade seja ímpar, que nesse exemplo aqui de cima, ó, vai sempre sobrar um menos. E esse menos vai prevalecer. Então, por isso que sempre que a base for negativa e o resultado for menos, e o expoente for ímpar, o resultado vai dar menos, tá bom? Então, vamos ver se você entendeu aqui, ó. Menos 1, a base é negativa. O expoente é 13, é um número ímpar. Eu vou precisar escrever o menos 1 13 vezes? Não, porque eu sei que quando é menos e o expoente é ímpar, esse menos prevalece. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 13. E quanto é que dá 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 13 vezes? Dá 1, beleza? Então, repara que eu pego esse menos, causo o efeito do expoente nele, ele prevalece como menos, tá bom? Caso o expoente seja par, aí esse menos vai se transformar num mais, tá bom? Esse menos da potência vira mais. Então vai ficar 1 elevado a 10 sem o parênteses. Por que que eu tiro o parênteses? Porque eu faço o efeito do expoente dentro da base. E a base é negativa. Aí faz 1 vezes 1 vezes 1 10 vezes, vai dar 1, beleza? Eu quero que você entenda a importância do parênteses. Porque caso a conta não tenha parênteses, ó, vai dar resultados diferentes. Então, se eu estou querendo calcular menos 3 elevado a 2, o que eu estou calculando é a potência elevada a 2 de 3 negativo. Isso aqui é diferente de falar, ó, de a potência de 3, a potência quadrática de 3, com menos na frente, quando não tem parênteses. Eu quero que você entenda que, quando tem parênteses, o expoente causa efeito aqui nesse sinal de dentro do parênteses. Caso não tenha parênteses, o expoente não faz nada com o sinal da frente, tá bom? Então, se tem parênteses, o expoente transforma esse sinal. Se não tem parênteses, o expoente não faz nada com o sinal, beleza? E o expoente faz o quê? Bem, acabei de falar, se o expoente for par, o sinal se transforma em mais, beleza? Então, esse menos 3 elevado a 2 vai se transformar em mais 3 elevado a 2, ok? E esse menos 3, ó, elevado a 2 sem o parênteses, o expoente não faz efeito no sinal. Logo, eu simplesmente repito o menos e calculo 3 elevado a 2 normal. Então, aqui, ó, vai ficar 3 elevado a 2, que dá 9. 3 vezes 3 dá 9. E 3 elevado a 2, que também dá 9, só que o menos repete. Por que que o menos repete? Repetindo a última vez, porque o expoente não faz efeito no menos quando não tem parênteses, beleza? E qual é o efeito do expoente? Transformar o menos em mais ou o menos em menos, tá bom? Lembrando que só tem esse problema aqui do controle do sinal quando a base for negativa. Se a base for positiva, o sinal de mais é invisível, você não precisa escrever nem o sinal, nem o parênteses. Deixa eu escrever aqui um exemplo disso que eu acabei de falar. Exemplo, quanto é que dá mais 5 elevado a 2? Pronto, ó, isso aqui é abuso de notação. Você não precisa escrever sinal de mais, porque o sinal de mais é invisível. E se o sinal de mais é invisível, eu não preciso escrever parênteses com 5 assim, ó. Eu não preciso escrever 5 com parênteses e o expoente, não precisa. Eu escrevo simplesmente 5 elevado a 2, tá bom? Então fique atento a esses pequenos detalhes, porque eles fazem toda a diferença na hora de entender os cálculos. Propriedades da potência, muito importante você decorar também para poder argumentar mais lá para frente. Então, a primeira propriedade que eu quero que você decora é a propriedade do produto de potências de mesma base. O que que a gente faz? A gente soma os expoentes, tá bom? Então, se eu tiver 5 elevado a 3, que eu multiplicar com 5 elevado a 4, gente, se eu fosse calcular isso aqui na mão, ia dar muito trabalho. Lembra que 5 elevado a 3 dá 125? Imagina 5 elevado a 4. Imagina o resultado da multiplicação. Então, o objetivo desse tipo de conta não é calcular a resposta. É simplesmente simplificar. E como que eu simplifico? Transformando essa multiplicação de duas potências em uma única potência. E como que eu faço isso? Somando os expoentes. Eu vou fazer 5 elevado a 3 mais 4. Beleza? A mesma coisa que eu vou fazer com
Menos 2 elevado a 4 vezes menos 2 elevado a 8. Você repete menos 2 elevado a 4 mais 8. Você soma os expoentes. Quanto é que dá essas contas aqui? 5 elevado a 3 mais 4, eu escrevo 5 elevado a 7. E menos 2 elevado a 4 mais 8, eu escrevo menos 2 elevado a 12. Deixa eu só um ponto de atenção aqui, ó. Lembre-se que quando tem menos e o expoente par, esse menos sofre o efeito do expoente, se transformando num mais. Só se transforma em mais se o expoente for par. Então aqui vai ficar mais 2 elevado a 12. Esse mais, ele é invisível, não precisava escrever. Basta escrever 2 elevado a 12. Próximo exemplo agora algébrico. Base A elevado a x vezes base A de novo elevado a y. Como é a mesma base A, eu escrevo essa base apenas uma vez e eu faço x mais y. Pronto. Aqui não tem como calcular nem a soma, porque eu não posso somar letras diferentes, tá bom? Segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. O que eu faço? Eu subtraio os expoentes. Então, sempre que você for fazer uma divisão, gente, ó, quociente é sinônimo de divisão. Então, sempre que você for fazer uma divisão, você repara se as bases são iguais para subtrair os expoentes, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3, eu vou fazer 7 menos 3 no expoente. 7 menos 3 dá 4. 2 elevado a 4 dá para calcular, é 16. Mas o meu objetivo não é calcular, é simplificar. Então aqui, por exemplo, ó, do lado ó, eu tenho uma fração. Fração é o mesmo que divisão. Então, já que eu estou dividindo potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. 10 menos 7 dá 3. Pronto. 5 elevado a 3, eu lembro que dá 125. Mas meu objetivo não é calcular, é só escrever o resultado, a forma simplificada. Gente, ó, aqui eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Repete a letra A e subtrai os expoentes, tá bom? Só que não tem como subtrair porque são letras. Próximo tópico. Propriedade da potência de potência. Potência de potência, gente, ó. Potência de potência é quando você tem um expoente dentro de um parênteses, uma potência, ó. Ó, é exatamente o que o nome diz, ó. Você tem uma potência aqui com expoente 4 e a base dessa potência é outra potência, é o 2 elevado a 3. Então eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 4. Como que calcula isso aqui? Bem, para calcular isso aqui, você pode usar a regra, ó. A regra manda fazer o quê? Manda multiplicar os expoentes. Então, 2 elevado a 3 elevado a 4, basta eu fazer 2 elevado a 3 vezes 4. E 3 vezes 4 dá 12. Beleza? Então, sempre que eu tiver potência de potência, eu multiplico os expoentes. Por que que multiplico os expoentes? Porque, ó, se eu fosse colocar o parênteses 4 vezes, né, expoente 4, se eu for colocar o parênteses 4 vezes, ó, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3... Isso aqui é multiplicação de potências de mesma base. Que eu faço o quê? Eu somo os expoentes. Ó, potência, 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 mesmas bases. Eu repito a base uma vez e somo todos os expoentes. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. Então justifica por que a gente multiplica. Então se fosse algebricamente, ó, A elevado a M elevado a N, eu faço M vezes N. Não tem como multiplicar porque eu preciso ter número. Observação. É obrigatório o uso dos parênteses para eu poder usar a regra da potência de potência, tá? Se não tiver parênteses, não vai ser igual a resposta, beleza? Pode acontecer de ser igual por coincidência, mas de modo geral não é igual. Por quê? Porque quando é potência de potência, eu multiplico, gente, ó, eu multiplico os expoentes, tá? Se eu quisesse calcular sem usar a regra da potência de potência, eu teria que calcular fazer o cálculo de baixo para cima, assim, ó, de dentro para fora. Eu ia fazer 2 elevado a 3, que dá 8. E no fim das contas, elevado a 2. 8 elevado a 2 dá 64. Eu sou obrigado a fazer de dentro para fora. Ou usar a regra da potência de potência, que é multiplicação de expoentes. Caso não tenha parênteses, eu já não posso fazer desse jeito. Eu não posso fazer de dentro para fora. Eu tenho que fazer, ó, de fora para dentro. No caso, de cima para baixo. Como assim de cima para baixo?
eu faço 3 elevado a 2 primeiro. Quanto é que dá 3 elevado a 2? Deixa eu fazer aqui no cantinho. 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3, ó, que é 9. Isso aqui é igual a 2 elevado a 9. E para você ter uma noção, 2 elevado a 9 dá 512. Olha só o tamanho do número, ó. Compara esse com esse. Tem nada a ver, né? Tudo por causa de um parênteses. Então preste atenção com esse parênteses para não errar. Quarta propriedade. Propriedade da distribuição do expoente em relação à multiplicação e à divisão, tá? Olha para cá. Então, sempre que eu tiver uma potência de uma multiplicação, isso significa multiplicação das potências. É como se eu distribuísse o expoente para cada termo da multiplicação. Ficando assim, ó. 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Beleza? Gente, ó, nesse caso aqui, essa regra não serviu muito bem, porque eu podia muito facilmente fazer 2 elevado a... Ó, 2 vezes 5 dando 10, né? É uma expressão numérica com parênteses. Calculo o parênteses primeiro, ó. 2 vezes 5 dá 10 e 10 elevado a 3. Porém, como eu estou explicando a regra, então essa regra funciona desse jeito aqui. Inclusive, se eu fosse calcular, ó, 2 elevado a 3 é 8, vezes 5 elevado a 3 dá 125. E 125 vezes 8, olha só quanto é que dá, ó. 8 vezes 2, 16, com 4 dá 20. 8 vezes 1, 8, com 2 dá 10, olha só. 1000, ok? Então, se eu não tivesse usado a propriedade, eu ia fazer simplesmente 2 vezes 5, que dá 10. 10 elevado a 3, ó, também é 1000. São 3 zeros. Inclusive, isso aqui eu vou explicar aqui embaixo, tá? Para finalizar essa regra, se eu tiver potência de uma divisão, é o mesmo que divisão das potências. Isso aqui é muito útil para a remoção dos parênteses, tá? Ó, você tem uma parêntese aqui na fração, aí eu tiro o parênteses distribuindo o expoente. Beleza? Esse parênteses que dá tanto trabalho, né? Potências decimais. O que são potências decimais? São potências cuja base é 10. Então memoriza aqui a regra, ó. Bem facinho. 10 elevado a 1 dá 10. Porque aqui a gente tem um conceito de expoente invisível. Invisível. Sempre que o expoente for 1, ele é considerado invisível, logo você não precisa escrever. Então 10 elevado a 1 dá 10, só 10. Agora 10 elevado a 2, você é obrigado a fazer a regra da potência, que é 10 vezes 10. E 10 vezes 10, por acaso, é 100. E 10 vezes 10 vezes 10? 1000. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes... 4 vezes? 10.000. Agora compara o expoente com a quantidade de zeros, né? Coincide, ó. Expoente 3 no 1000, 1000 tem 3 zeros. Expoente 4 no 10.000, 4 zeros, tá? Então, sempre que você for calcular uma potência de 10, o resultado vai ser... É só você repetir a quantidade de zeros, ó, do expoente. Se o expoente, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ó, 10 elevado a 8, o expoente é 8, basta você escrever o 8, aliás, o 0, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E colocar um 1 na frente, tá bom? Então, ó, eu escrevi o 0 8 vezes e coloquei um 1 na frente. Que número é esse que eu escrevi? Coloca os pontinhos para separar as classes, ó. 3 zeros pontinho, 3 zeros pontinho, 2 zeros e 1. Esse número que eu escrevi é 100 milhões. Beleza? Aí, se eu quiser escrever 1 milhão na forma de potência, potência decimal, se eu quiser escrever o contrário, escrever um número escrito por extenso na forma de potência, basta você escrever ele com zeros, ó, 1 milhão. 1 milhão é assim que se escreve, ó. Beleza? E você transforma esse 1 milhão, essa quantidade de zeros, em expoente. Aqui, como 1 milhão são 6 zeros, eu vou fazer 10 expoente 6, tá bom? E se o expoente for 0? O expoente for 0, ó, decore aqui a regra, ó. Qualquer potência de base não nula elevado a 0 dá igual a 1, tá bom? Qualquer potência que você quiser, ó. Qualquer potência, ó. Por exemplo, aqui, ó. Menos 5 elevado a 0 dá 1. Mais 3 elevado a 0 dá 1, independente do sinal, não é verdade? Mas até eu posso usar a regra do sinal, ó, porque 0 é um número par. 0 como sendo um número par, esse menos aqui da base vira mais invisível, tá? O negócio é calcular o expoente 0, tá? Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto.
No caso, a justificativa de por que que potência elevada a zero dá 1, eu vou deixar para uma próxima aula. No momento eu quero só que você decore que dá 1, tá? E se for a base 0 e o expoente 0? Se for assim, não dá para calcular, tá bom? Não dá para calcular. Por quê? Porque ele fura a regra que eu acabei de falar, ó. Qualquer potência de base não nula. A base não pode ser 0 para poder calcular dando 1, beleza? Próximo tópico para encerrar esse assunto de potências para o 7º ano é números quadrados perfeitos, tá bom? O que é um número quadrado perfeito? É um número que é resultado da multiplicação de dois números iguais. Só que se você multiplicar dois números iguais, na forma de potência vai ter expoente 2. Então aqui, por exemplo, eu escrevi várias potências, ó. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou enquadrar aqui o caderno aqui para você bater uma foto dessa. Então bate um print aí da tela e copia no seu caderno, tá? Quando você copia, você facilita a sua decoração, né? Facilita você decorar esses números quadrados perfeitos. É muito importante você decorar os números quadrados perfeitos, pelo menos até o 400, porque sempre que eu te pedir uma raiz quadrada, né, por exemplo, sempre que eu te pedir uma raiz quadrada vai ser mais fácil de você responder de cabeça. Beleza. Agora, para encerrar esse assunto, vamos falar sobre fatoração. Como que eu fatoro? Isso aqui eu já expliquei em sala de aula, eu vou só revisar, tá bom? Para você fatorar, ó, você passa o traço e divide por fatores primos. Divide por números primos. Como 36 é par, eu vou dividir por 2. 36 por 2 dá 18. Dividindo por 2 de novo, dá 9. 9 eu divido por 3, que dá 3 e eu divido por 1. Beleza. Mas qual é a graça de eu fatorar? A graça de fatorar é você escrever a forma fatorada. A forma fatorada você faz assim, ó. Escreve cada um dos fatores. Por exemplo, 2. Aqui no caso 2, ó. Eu repito só uma vez. E o 3 aqui eu repito só uma vez, colocando um pontinho de multiplicação no meio. Aí agora o que eu faço? Eu conto quantas vezes cada fator aparece. O 2 aparece 2 vezes, então eu escrevo 2 expoente 2. O 3 aparece 2 vezes, então eu escrevo 3 expoente 2 também. Então fica assim, ó. 36 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Vamos fazer o mesmo com 324, ó. Dividindo por 2, dá 162. Por 2 dá 81. 81 só dá por 3. 3 que dá 27. Por 3 que dá 9. Por 3 que dá 3. E por 3 que dá 1. Escrevendo a forma fatorada, como é que fica? O 2 escrito 2 vezes, eu coloco logo o expoente 2. Vezes o 3, gente, ó. O 3 escrito 4 vezes, eu escrevo 3 expoente 4. Vamos ver se você entendeu. Agora vamos fazer a fatoração do 1600. Por 2, 800, a metade de 1600, né? Por 2, 400. Por 2, 200. Por 2, 100. Por 2 dá 50. Por 2 dá 25. 25 só dá para dividir por 5. Que dá 5. Dividindo por 5 dá 1. Então a forma fatorada, olha só. O 2 vai aparecer quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, é o expoente. Vezes 5 que aparece 2 vezes. Então, 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 2. O próximo tópico eu vou deixar para ser um vídeo separado, para facilitar a sua organização, tá? Mas é muito importante para aprender radiciação você saber a potenciação, porque são operações inversas, tá bom? Então esse vídeo aqui vai ficar só até aqui. Próximo vídeo eu complemento. Até mais.